Ok, nós vamos fazer nossa live de hoje. Teve um atraso na anterior, mas nós estamos aqui e vamos fazer essa live de hoje. Política orgânica. O que vem a ser política orgânica? Nós estamos 15 de maio de 2024. O que vem a ser política orgânica? Olha, política orgânica é algo que foge ao padrão do que está aí. Esquerda, direita, meio, centro, centro, meio. Uma coisa tão confusa. Essa confusão todinha, ela vem de uma coisa que é do viés binarista, tá? Nós temos um viés binarista. O que é o viés binarista? Viés binarista é essa ideia de falar que tudo é fácil, tudo é certo, errado, esquerda e direita, só duas alternativas. Então, e aí você acha que ali você vai ter liberdade de expressão. Não terá liberdade de expressão aí. A liberdade de expressão é uma política mais orgânica, uma política geral, uma política natural, uma política que vem do ser, não é imposta no ser. Tá? E aí vem a verdadeira liberdade de expressão. E é o que nós vamos falar hoje, a liberdade de expressão. A política é um ecossistema onde cada elemento é vital e independente. Você pode notar isso, tira o homem e entra dentro do bioma Mata Atlântica. Você vai ver que existe uma política ali. Entre os seres, entre animais, vegetais, existe uma política. Essa política é natural. Se entrar com o homem dentro do Estado laico, democrático e de direito, entrar com essas regrinhas, respeitando essa política que emana do próprio homem, nós temos uma política orgânica. Essa é a ideia. Ou senão, você mesmo pode entrar dentro da sua estrutura, células, o que você está, como você é, e ver como as células funcionam. A célula recebe energia e produz. Tá? Se nós entrarmos na política orgânica, é assim. E se nós formos para fora e olharmos como que está a nossa política, maioria das células, 95% das células ou mais, tem que correr atrás de ganhar energia. Como que ela vai produzir melhor se a boa parte da vida ela fica correndo atrás da energia? A energia não chega para ela. Esse é o nosso estado atual, que eu chamo de estado irresponsável, ou estado sequestrado por uma elite, que eu na última live falei, os uinhas de fome, uma elite muito complicada. Que elite é essa, Jacques? Não dá para você nomear um nome ou outro. Pega uma elite de super ricos e dá uma olhada no seguinte. Volta atrás. Lá nos tempos atrás. Lá. Ou senão, numa coisa bem genérica. Você vai junto com um grupo de pessoas numa ilha. Essa ilha, você está com 100 pessoas e você vai ficar ali forever, né? Então, um vai pegar, um vai mexer com as frutas, com planta, outro vai caçar animais, outro vai buscar água, fogueira, proteção das casas. Tudo bem, nós estamos ali os 100 e vai reproduzir, quer dizer, vai ter filhos. Tá? Em algum momento, uma dessas equipes vai começar a fazer papéis, dinheiro, papeizinhos, dinheiro, recortar cartolina, fazer papel e fazer regrinhas do dinheiro para ir colocando na mão de cada um. E aí a gente vai trocando, é mais fácil a negociação entre as pessoas se tiver um papel, um dinheiro. É o que aconteceu. Essa turminha do dinheiro foi reproduzindo e ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 gerações, ela que comprou o cara que colhe fruta, ela que comprou o cara que julga, o cara que legisla, ela que comprou. Então a turminha que compra, a turminha que controla o dinheiro e regras do dinheiro e que faz juro, comprou o Estado, comprou os deputados e senadores que faz a regra. Então, sempre comprou os meios de comunicação ao longo do tempo, ao longo das gerações. Então, não é esse ou aquele super riquinho. É o conjunto, é as gerações ao longo do tempo. E como que nós estamos agora na política? Hoje nós estamos num momento no auge de uma oportunidade de repente, o Drex, que é o dinheiro digital brasileiro, que será criado, se ele for criado na conta Pix do cidadão. Como seria o Drex? O Drex, que é o dinheiro digital brasileiro, primeiro, lembra dessa pessoazinha que faz a cartolina? Vamos supor que a Casa da Moeda fez as nossas moedinhas, imprimiu o nosso dinheiro, os nossos reais com o número de série.
Tá? Se ela imprimiu tanto X de números de reais, no mercado em meio digital está rodando mais de 1 bilhão de X. Mas quem inventou esse dinheiro? A turma do papelzinho, que inventa as regras do dinheiro e cria o dinheiro. E olha, quando o banco empresta, o dinheiro entra no mercado de uma maneira, blá, 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 blá. Inventam regras do papelzinho e controlam todo o mercado, domina o mercado. Então, o que nós vamos fazer? Se o Drex for um dinheiro que nascesse direto, fosse criado diretamente no Pix do cidadão, com o CPF do cidadão, o número de série seria o CPF e o horário que ele foi criado no próprio cidadão, nós teremos uma economia com que o dinheiro não vem dos porões do banco ou da invenção da cabeça da turma que corta papelzinho. Não, ele vem direto do cidadão. Então a economia olha para o cidadão coloca o produto, gasta o Drex dele e o mercado se regula. Tá? Ai, tudo igual, não muda nada. A única questão é que o dinheiro, o Drex, nasceu no cidadão. Hoje, o Banco Central está ainda com a diretoria do governo, extremistas e tal. Isso nunca vai ocorrer. O bem social não vai ocorrer nunca em governos extremos. Sempre vai ocorrer em função de a própria manutenção do poder. Normalmente é o que ocorre, tá? Mesmo os governos em muitos países, no mundo inteiro, mesmo o governo de esquerdas ou de direita, quando eles saem, quem estava no governo, estão ricos e a população continua pobre. Os mais progressistas, um pouquinho para a esquerda, tal, a população pode ficar um pouco melhor. Mas, em média, quem governa fica bem e quem passa a eleição, a população volta a ficar mal. Então, se nós fizermos uma regulação, se o governo atual, que é mais progressista, consegue encanar um projeto junto com os deputados e senadores, que a moeda Drex só é criada no próprio cidadão, então ela é criada em todos os cidadãos e entra no mercado. É um dinheiro digital, simples. E aí eu tenho certeza que o próprio cidadão gastou isso. Quanto seria isso? As necessidades diárias do cidadão, Drex seria as necessidades diárias, quanto? Para todo mundo é universal, para ricos, pobres, senadores, juízes, todos é universal Drex. Então, todo dia, antes de abrir a bolsa, Drex para todo mundo, todo cidadão brasileiro. Todo dia, antes de fechar a bolsa, Drex para todo mundo. Por que antes de abrir e antes de fechar? Porque você estará entregando para a pessoa o rendimento país dela nesse exato momento antes de abrir a bolsa. E vai dar o rendimento país quando a bolsa estiver para ser fechada. Tá? Então, é o Drex, o dinheiro que você recebe para a tua manutenção diária, mais um rendimento país, daquele momento, daquilo que acumulou entre o último Drex e esse. Tá? Ah, mas se houve uma deficiência, um problema, é zero o rendimento país, é zero o incremento do teu Drex, entende? Por que isso? Aí essa pessoa vai estar antenada com o que acontece nas economias internacionais. Por que aumentou o Drex dele um pouquinho? Por que diminuiu? Ah, isso é a crise causada pela Petrobras, pelo presidente, pelo não sei o quê, pela política, blá, blá, blá. Tá bom, mas todo mundo vai ter um pulso de consciência, uma entrada de consciência em relação a isso. O Drex vai te manter. Se o Drex te mantém, para que fundo de garantia? Se o Drex te mantém, para que aposentadoria? De militares, de juízes, de presidentes, de políticos. Para que aposentadoria? Se o Drex mantém. Então a gente elimina todo esse processo de aposentadoria. Quem quer ter uma aposentadoria vai fazer aposentadoria privada. Então nós estamos nesse contexto melhor. Vai para o hospital, vai pagar com seu Drex. Vai para a escola, vai pagar com seu Drex. Assim vai se mover a economia, os impostos, tudo igual. Só que o cidadão tem dinheiro para pagar. E aí vai dar uma diferença muito grande a nível até de criminalidade, tá? Que nós não vamos tocar hoje. Tá? No governo passado, de onde veio o nosso diretor do Banco Central, é o governo do passar boiada. Esse passar boiada alagou o Rio Grande do Sul, é uma coisa absurda. Não se pensa na parte ecológica, não faz nada, só vai destruindo, mais lucro, corta a margem ciliar, mais lucro.
Então, o lucro virou uma fobia. O lucro para essa classe de unhas de fome, de dinheiro, ela vira uma coisa assim que é transcendente, é só lucro que se pensa, tá? É lucro incondicional. Se ocorre uma calamidade, há oportunidade para lucrar. Nós estamos, e esse é um processo que não é da política orgânica. A política orgânica é algo que se envolve, vai. Se você tem o teu sustento através do teu Drex diário, 2 vezes ao dia, você vai preocupar com coisas mais relevantes, mais importantes. E o próprio governo vai falar, eu pago para o cidadão um Drex diário 2 vezes ao dia. Eu pago para ele. Olha, o tempo que o meu cidadão está gastando no Facebook é tanto. O tanto que ele está gastando no Twitter é tanto. O tanto que ele está gastando no YouTube era tanto. Nas redes sociais. Rede social? Sorry, eu pago o meu cidadão. Você vai pagar para mim uma taxa do tempo de vida gasto do meu cidadão, porque eu pago o tempo de vida dele para ele ficar bem, para ele agregar valor, para ele ler livro, para ele trabalhar, para ele pensar, para ele elaborar um novo negócio, um negócio com rompimento social que ajude a todos. E você está roubando o tempo de atenção dele. Tá, mas eu deixo ele contente. Ok, mas você vai pagar tanto de taxa pelo tempo de atenção que você pegou daqueles que eu pago, que eu banco para viver. Então, nós temos um rendimento enorme de taxas, enorme, para manter. Tá, eu pedi para vocês para escutarem uma live que eu fiz com o Oderson. O Oderson é meu amigo, e eu fiz uma live com ele, e essa live que eu fiz com ele era sobre como a percepção é uma derivada da realidade de um todo em relação ao teu local de fala. Essa coisa da percepção como sendo a realidade em relação ao teu local de fala, é importante você sacar o seguinte, a realidade tem coisas que ocorrem dentro de você, inclusive coisa para a consciência aparecer, tá? Corpo, célula, sangue, tudo, aparece a consciência, o que você comeu, o que você bebeu, tudo que você tem, aparece a consciência e ela vai olhar através dos seus sentidos, todo mundo fora, audição, propriocepção, né? Interocepção, que é esse sentir interno, visão, olfato, todos os 12 sentidos, até o senso de pertencimento, que eu falei para vocês, que é muito importante, e aí você tem todo esse senso. E aí você vai criar essa realidade, a percepção, você vai processar para perceber. E aí eu estou falando, a tua percepção é derivada de tudo em relação ao teu local de fala. Ou seja, onde está o teu local de fala? O local de fala, para mim, é aquilo que você está pensando, aquilo que foi a tua cultura, onde você está localizado na cultura, nas tuas lembranças agora, no que está a memória ativada, lembranças ativadas, a tua expertise agora, sabe, como que você está de posição de ânimo, de vontade, a tua emoção agora, isso é o teu local de fala, é onde você se localiza. Eu tenho um amigo, ele chama Alfredo Pereira Júnior, é um filósofo, eu acho que é um dos melhores filósofos, tá? Realmente eu gosto muito da ideia dele. E ele falou, Jacques, o local de fala é meio complexo, eu prefiro a pele. Então, você está na tua pele, claro que eu estou na minha pele. Eu estando na minha pele, nessa consciência em primeira pessoa, eu me polarizo diante das coisas. Então, segundo ele, essa derivada então de tudo que eu percebo em volta e dentro de mim, em relação à minha pele, aonde eu estou, em relação ao meu local de fala, onde eu estou. Tá. Se você pega um bebê, tente beber um pouquinho maior, vai beber 1 aninho, 2 aninhos, se você quer falar com essa criança, às vezes você vai colocar com essa criança algumas lendas. A lenda do bicho-papão, a lenda de alguma religiosidade cristã ou afro, ou não importa, você coloca a lenda Papai Noel e lenda em cima dessa criança, e aí você fica, e o bicho e tal, e a criança fica interessada nesses gestos, nessas caras e bocas, e vai, você entende aquela fala, a fala de mãe para criança, ai queridinho, e faz, a tua voz vai e volta, e a criança tem um engajamento. Ok, engajamento numa coisa, engajamento numa outra coisa, e aí com esses engajamentos você vai falando. Mas você notou?
A criança tinha uma percepção de o que estava fora dela, uma percepção do que estava dentro dela, quer dizer, a realidade dentro e fora dela, ela tem os estímulos chegando na cabecinha dela, e agora você está impondo para ela um X1, essa lenda, essa expressão, essa coisa, um X2, uma lenda, outra lenda, outras coisas, outras necessidades, e você suprindo essas necessidades, e aí você, X1, X2, X3, X4, você impõe nela um local de fala. E aí você educa ela em função daquilo que você está colocando nela. Como que eu vou fazer? O bebê está lá. Eu vou ter que ter uma linguagem para esse bebê, ele vai ter que falar. Então eu vou começando a puxar e colocando variáveis dentro dele, e ao colocar o dela, da criancinha, então eu vou, ao colocar variáveis dentro da cabeça da criancinha, eu estou criando na própria criancinha um local de fala onde eu tenho engajamento, onde eu posso me comunicar com esse local de fala, com essa pele dessa criança. Ela sente um monte de coisa dentro dela, ela sente e processa muita coisa fora dela, mas daí eu vou em cima do que eu coloquei, X1, X2, X3, X4, eu sei que o nome é feio, X1, a minha lendinha. Ai, filhinho, tava com saudade da mamãe. Pronto. O papai chegou. Pronto. Notou? Olha lá. Local, eu coloquei uma variável. E agora, com essa variável, essa criança tem esse local. Ah, papai. Ah, então ela chegou aí nesse local de fala. E agora eu dou dados e interajo com essa criança. Há uma interação com a criança. Eu pai, eu cuidador, eu mãe, eu cuidadora. Eu simplesmente vou olhar e vou colocar uma palavra, outra palavra, o como brincar, como falar, algumas atitudes para essa criança, para ela ir desenvolvendo, para que a formação dela haja um crescimento de formação, um crescimento educacional. Depois vai para a escola e tal, mesma coisa. O professor vai fazer essa mesma coisa, vai colocar X1, X2, X3, X4 e vai colocando na criança e isso vai crescendo. Então, o que nós temos? Se você pegar no máximo das nossas escolhas humanas, já fizeram algumas continhas. Você dá 5 opções, mais ou menos 2, 5 opções, mais ou menos 2, a pessoa tem a sensação de grande liberdade de escolha. Se a pessoa tem 3 opções e ela tem que escolher entre uma das 3, é um pouquinho, será? Tá. Se for 2 opções, que é o binarismo, né? Certo ou errado, essa é certa, aquela é errada, aí você sente, olha, tá meio oprimido, esse governo é meio opressor, né? Mas 5 opções, não. 5 opções você acha que você está tendo opções de escolha. Mais ou menos 2, quer dizer, 9 opções, até 3 opções, você ainda acha que tem liberdade de escolha. Só que as opções para você escolher já estão condicionadas na tua cultura. Então você escolhendo, perdendo o poder de escolha. Porque você, ao longo do tempo, desde bebê, você foi escolhendo. E quando você já está com 10, 11 aninhos, você já está inserido numa cultura dentro das escolhas que você escolheu. 5 mais ou menos 2, você sempre achou que a tua família, a tua escola te dava muitas opções para você escolher. E você foi escolhendo e amadurecendo e se educando naquela cultura. Se limitando também. Algumas escolas fazem isso muito bem. No plano da escola tem essas opções, mas tem algumas opções que nunca vão entrar. Escola, no Brasil, você não vai ter uma opção de religiosidade afro. Isso não entra na escola. A opção de uma religiosidade dos povos indígenas, isso não entra na escola. Uma opção de religiosidade budista, isso não entra na escola. Porque na escola, no Brasil, que diz laico, é um laico cristão travado, tá? Isso foi depois de 1500. Antes era uma diversidade religiosa enorme, era muito mais laico. Depois de 1500, quando veio Portugal, invadiu e falou, tá aqui, isso é certo, e o resto elimina as pessoas que pensam diferente. E daí você nasce e vai fazendo as tuas opções, né, desde pequenininho, e quando você cria a tua religiosidade natural, na tua política orgânica natural, lá perto de 5 até 8 aninhos, você cria até um amigo invisível, você cria uma maneira de pensar nas coisas.
Antes, perto de 4, 3 aninhos, 5 aninhos, você até pode ter aquele sonho, aquele terror noturno, para se adaptar à tua realidade, ao teu sentir dentro e fora, e montar e resolver coisas através de imagem, através de coisas na tua cabeça. E você sonha, você grita, e você fala, e essa coisa está andando dentro de você, resolvendo dentro de você. Isso é a tua religiosidade natural. Isso é o teu livre-arbítrio máximo, a liberdade de expressão máxima, como você cria a tua religiosidade. Mas você vai sendo lacrado, enlatado dentro da tua cultura. E se essa cultura, como é a brasileira, é um laico cristão travado, você vai virando um cristão, quer queira, quer não queira. Aí, na adolescência, você vai contra o cristianismo. Sim, mas ser contra algo é virar algo, porque você é o que você é contra também. O que você é contra, o que você não aceita, o que você aceita, você é. Você é o que você repete na cabeça, pensando ou negando, aceitando ou negando. Não importa. Então a cultura te montou em cima dessas escolhas. Às vezes assim, às vezes só duas. É certo ou errado? Quando alguém fala que é certo ou errado para você, isso é viés binarista, tá? As pessoas que acham que problemas complexos com certo ou errado resolve. Problemas complexos não se resolve com certo ou errado, tá? Mas acha. E nessa cultura, e nessa viés cultural, nós temos uma política que é uma linha esquerda, direita. Aí tem meio centro, meio não sei o quê, centro, meio centro-esquerda, centro-direita. Tudo mentira, tá? Mas os políticos se reduziram a ser isso aqui são mais progressistas, isso aqui. Um vai nos interesses de quem só quer dinheiro, lucro incondicional. Outros vão dar uma olhada para talvez projeto de poder, talvez, mas o que eu faço para ganhar voto de outra maneira? Tá? O que acontece é que essa política linear está errada. Solta ela, tira ela fora. A política é um todo. Você é político, naturalmente. E você precisa da liberdade de expressão. Ao você se expressar, você está sendo político. E se você está tendo a liberdade de expressão, você está sendo político. E você não está lá enlatado numa religiosidade ou numa cultura, mas estará vivendo numa cultura de acordo com ela, claro, mas não enlatado. Não passando a ser um seguidor cultural. Lembra que daí se você é um seguidor, tua alma fica perturbada. Você deixa de ser para ser um seguidor. Isso é uma coisa bem chatinha, bem ruim para você. Ser um seguidor é deixar de ser. Deixar de ter liberdade de expressão. Porque agora eu vou ter que me adequar a essas regras e normas do que é ser isso, do que é ser aquilo. Tá? Mais ou menos, essa é uma ideia geral. Tá? Mas dentro de você, o que vem a ser a política orgânica? O que importa é o que está dentro de você. Para mim, o que importa é a consciência em primeira pessoa. Então, você tem uma consciência que você vai elaborar ela, você vai melhorar a sua consciência, sem ser seguidor, olhando o que o Jackson tem a falar, o filósofo, não sei o quê, o teu líder religioso ou político tem a falar, e você vai ponderando e vai criando a tua realidade, a tua consciência, no teu ponto de vista, diante do teu local de fala, a tua pele, o que você sente. Tá bom. Dentro de você, o que é legal você saber e entender é, primeiro, tem um poder central. Dentro de você tem um poder central. Quando esse poder central, numa política orgânica, ocorre dentro de um indivíduo, quando ele está com consciência e controle atencional. Eu tenho a consciência, e sei controlar a atenção. Eu controlo a minha atenção. Tenho consciência e controlo a minha atenção. Como que é a atenção? Por exemplo, a atenção foi capturada rápido. Às vezes eu dou uma olhada para um lado e volto para cá, onde eu estou. Porque ela chama atenção, porque é algo que move, uma cor que apareceu, um movimento. Primeiro, a cor me encanta mais. Um estalido, um flash, o barulho, me localizo para lá. Depois o movimento de algo, ou o contorno desse algo, tá? Depois a própria forma também, tá? Então você é atraído, a tua atenção é atraída para algum lado. Com emoção, um grito, alguma coisa. Depois aí você pega, com a tua atenção, você volta para você, você tem consciência. Então, se você tem poder central, é consciência e atenção.
Como que você controla a tua atenção em momentos de consciência. Isso é o poder que você tem. Isso é a essência da política orgânica em você, pessoal. Consciência e atenção. Mas dentro de você também tem 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo é o que você faz. Tá? Muitas vezes, e que eu falei na live passada, que eu disse para você, é importante você lembrar de algumas coisas, que a memória ela faz um processo quase de um programa. A memória vai ativar coisas e deixa o teu cérebro predisposto a fazer isso ou aquilo. Ou, se a memória for selecionada de certa maneira, o cérebro pode ficar bloqueado por algumas coisas. Tá, notou? Então você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Ok. E você pode ativar memórias para bem fazer alguma coisa. Onde você tem muita expertise, mas você vê, para eu ter essa expertise, eu sempre lembro disso, disso e daquilo. Eu tenho um momento de concentração para não fazer. Um atleta, quando faz isso, já se solo, tal, aqueles exercícios, às vezes o atleta ele tem aquele momento de concentração. Basicamente, eu bloqueio um monte de memórias que não pode vir nesse momento, um monte de lembrança que não pode vir, e eu estou focado, estou preparado e pronto para executar esse processo bem concentradinho. Tá? Poder executivo. Legislar é planejar. Legislar é fazer o teu futuro. É visitar o teu futuro. Sempre no agora, você pode programar o que você vai fazer daqui a pouco. Vou sair, vou passear. E esse daqui a pouco é o amanhã. Ou o próximo momento, que não existe. Próximo momento não existe. Só existe o agora. Mas o planejamento eu planejo algo. Entende? Eu planejo algo para amanhã, para depois, até 10, 20 anos, depende das pessoas, tá? Então, planejar é legislar. Você tem no teu cérebro esse legislador. Deputados e senadores têm dentro da tua cabeça fazendo normas e regras de como você deve se comportar, mas é você que faz isso. Dentro da tua cabeça tem todo um processo executivo de fazer as coisas acontecer. É você que faz isso. E tem um processo jurídico. É um revisitar o passado. É olhar o que foi feito e tentar se ajustar no que foi feito. Isso é o processo jurídico. Quando você vai para fora, no Estado, você vê isso também. Executivo, legislativo e jurídico. Tá, mas o Estado é só isso? Não, calma aí. Isso são pessoas que estão ali que fazem isso. Mas se você olhar dentro de você, você tem células dentro de você. Células dentro de você é o cidadão. As células dentro de você recebem energia para produzir. As células dentro de você, quando começa a virar tecido, são comunidades. E até órgãos, né? Órgãos já vai dentro de umas instituições. As tuas instituições governamentais teu fígado, teu rim, teu estômago, tá? Entende? São instituições, teu intestino, né? Teu cérebro, são instituições governamentais. Dentro do cérebro, eu falei do executivo, legislativo e judiciário, que é um fazer, mas faz parte dessa instituição, desse órgão. Tá? O governo passado quis rebentar as instituições para que os super ricos conseguissem usufruir mais de dinheiro, pagar menos impostos e ter mais juros. Teve. Menos impostos, mais juros. Teve. Pronto? Mas aí você está falando dessa parte orgânica dentro de você. Tecidos são as comunidades. Os órgãos internos que você tem são as instituições que você tem dentro do teu corpo, tá? E o sistema de defesa? Não tem o sistema de defesa? Tem as células brancas, tá todo o sistema de defesa. Dentro de você é simples. E fora de você, como seria o sistema de defesa? No Estado, o sistema de defesa tem que ser os meios de comunicação, a educação, a saúde, o Banco Central, as Forças Armadas e estoque regulador. Entende? Se você não tiver estoque regulador, o país está vulnerável. Se você não tiver Forças Armadas, o país está vulnerável. Se a comunicação for sequestrada do país, e faz muito tempo que foi sequestrada, porque os super ricos compraram os meios de comunicação, então, você notou, o Estado perdeu, por isso que eu falo que o Estado é refém. Porque os meios de comunicação, o Estado já, que é um sistema de defesa, o Estado não controla muito bem. Tá? Deixou, super ricos dominou e controla o Estado. Tá? E não é o controle de, controlou com regras. Tá? Ele ter o processo educacional de comunicação junto com os outros, que podem ser privados, não tem nada.
Mas a estrutura de comunicar algo que é certo, e a população já está em dúvida com fake news, porque o Estado não tem a mão na comunicação. Simplesmente isso. O Estado não consegue mostrar o que é certo. Aí tem que ficar provando o que está errado. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. E aí para de governar e fica falando, é mentira, é mentira, é mentira. E tudo é mentira, e tudo é mentira. E perde o Estado e ele para de governar. Entende? Porque ele vai falar que tudo é mentira. Então, por quê? O meio de comunicação dele está ruim, o sistema de comunicação está ruim, o sistema de defesa do Estado está ruim nos processos de comunicação. E no Banco Central, claro, se começar a especular com a nossa moeda, quebra. 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 Então, o sistema de defesa envolve comunicação, saúde, educação, Banco Central, Forças Armadas e estoque regulador. Estoque regulador, o governo passado, desde o tempo, liquidaram. É como assim, vamos quebrar esse Estado, se ele ficar barato, o sistema, os mais riquinhos compram mais fácil ou roubam mais fácil. Se o Estado estiver tudo preparado com as suas instituições, roubar é difícil. Aí o que acontece? Os super riquinhos falam assim, eles afocam que a gente fica olhando no roubo de carteira, roubo de celular, enquanto eles roubam bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões, e vende e tal. E toda a população fica preocupada em pequenos roubos. Ok. Mas os pequenos roubos é o que incomoda mais a população, que não recebe energia para viver, e o Estado é irresponsável por isso. E ao não receber energia para viver, nessa política que eu diria uma política social, uma política orgânica, essas pessoas perdem o pertencimento. E a perda do pertencimento tem essa busca, tem essa angústia, e às vezes cai em infrações. E é uma consequência, é um efeito dominó muito grande, tá? Então, dentro de você pode ter essa política de bem social orgânica, mas é um orgânico em cima do que é algo teu, pensamentos, lembranças, memórias, sentimentos, e essa responsabilidade, esse pertencimento, responsabilidade dentro do Estado laico, democrático e de direitos. Todos recebendo energia antes de um fazer. E aí entra o Drex. O Drex, o dinheiro digital brasileiro, colocado para você e para todo cidadão como energia, desde que esse cidadão é registrado no Estado, até esse cidadão morrer. Ao ocorrer isso, o cidadão tem um pertencimento. Ao ter o pertencimento, ele não vai buscar ideologias religiosas ou políticas para ser arrastado com X1, X2, X3, que normalmente, quando eles vão te mentir para você, X1 é uma quase verdade, X2 é uma quase verdade, e no X3 vem a grande mentira. Então você é logrado, as pessoas vêm para você e falam alguma coisa que é perto de verdade, fala outra coisa perto de verdade, e a terceira coisa totalmente mentira, e aí o teu cérebro, ele vai. Você escolheu ouvir isso, e essas pessoas que vêm mentir para você colocam você num local de fala, numa pele que ela controla. E aí ela vai mentindo e você vai aceitando, não, mas é isso mesmo, eu senti que é isso, eu sei que é isso. Ela fala exatamente o que eu penso. Sim, mas antes de falar o que você pensa, colocou o que deve ser pensado. Cuidado, não caia nas fake news. Você é responsável por sua percepção e pela percepção de sua realidade dentro de você e fora de você. Tenta ser mais consciente, tenta controlar mais tua atenção e saiba quando alguém está colocando você num local de fala, numa pele diferente, que você não tem. Fala uma pequena verdade, depois distorce um pouquinho mais e você já está lá, e de lá você percebe a realidade, mesmo dentro de você e fora de você, de acordo com o que o outro falou, de acordo com o que o outro pensou. Não! Você tem consciência em primeira pessoa. Você é o cara, você é a mulher, você é a força. Você consegue mudar sua consciência e manipular com a atenção os seus processos de entendimento e de percepção da vida. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa semana. Até a próxima quarta-feira.